Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Ping Podcast. E hoje o tema é sensacional, é sobre networking que gera negócios. E eu tô aqui com convidados especialíssimos, a gente tá assim, tentando há muito tempo gravar esse podcast, agora deu certo. Tô aqui com o Eduardo Santana, com a Valéria Consolini do BNI Planalto Paulista. Sejam muito bem-vindos e já agradeço de antemão, né, a presença de vocês aqui, contribuindo aqui com conhecimento. Muito obrigada pela presença de vocês. Gratidão, Rê. É uma honra pra gente estar aqui no Ping. Finalmente deu certo da gente estar junto, né? Tão honrados. Mas vamos começar. Eu falei, né, Eduardo Santana, Valéria, mas eu queria que vocês se apresentassem. Quem são vocês? Da onde surgiu aí a história do BNI na vida de vocês, né? Puxa vida, é uma história que já tem 15 anos, né, caminhada. Há 15 anos atrás a organização estava iniciando no Brasil e eu tive a honra de conhecer o BNI quando haviam menos de 70 empresas no Brasil inteiro na época. Uau, bem no início mesmo. Bem no início mesmo, e eu participei da formação da primeira equipe do interior do Brasil, né? Aqui em Campinas? Não, na verdade começou em Jundiaí. Ah, em Jundiaí, que cidade legal. de Jundiaí, né? O BNI Bandeirantes de Jundiaí. Então eu sou fundador do BNI Bandeirantes e depois de um tempo deu certo. Eu fui convidado para trazer a organização para cá e tal. A gente começou a expandir a organização aqui para toda a nossa região. E no meio da caminhada, é a Valéria, que tinha outros negócios, né? Uhum. Nós somos sócios de vida, além de tudo, né? Exatamente. Então, assim, chegou uma hora que falou, poxa, vamos junto, vamos continuar fazendo isso aqui. Então, depois de alguns aninhos aí, ela veio, né? E tá fortalecendo aí toda essa caminhada nossa, né, Valéria? É isso. O BNI Planalto Paulista, ele atende a região de Campinas, a grande região de Campinas, atende Jundiaí e as cidades vizinhas, e também Indaiatuba, Sumaré, Americana, toda Bragança Paulista, vai longe. São quantas equipes hoje, né? 25 equipes. Uau! 853 empresários. O Eduardo começou falando que tinha 70. Só que na região hoje são mais de 853 empresários. Uau, acho que o trabalho aumentou um pouquinho, né? Na verdade, a família está aumentando e isso é muito bom, né? Porque nesses últimos 15 anos, né? Quanta gente de muito valor que a gente teve a oportunidade de conhecer, de treinar, de mentorizar, de ajudar de alguma forma, né? E é isso a vida da gente, né? Quando a gente ajuda as pessoas a se desenvolverem, né? Elas querem retribuir de alguma forma. E é justamente esse o conceito, né? Do Givers Gain. Pois é isso aí. Antes de falar do BNI, eu queria que vocês falassem sobre o networking, né? Por que o networking é tão importante hoje para todo empresário? E o que ele pode contribuir aí nas empresas? Depois a gente já vai falar sobre o próprio BNI, né? Bom, deixa eu começar aqui, depois a Valéria vai completando, né? Mas assim, quando eu olho o networking hoje, eu vejo assim, relacionamento estratégico, né? Então, o que é networking profissional de verdade? É fazer relacionamento estratégico. E o empreendedor, quem está à frente de um negócio, precisa se relacionar. Basicamente, nós temos 3 grandes benefícios da gente se relacionar estrategicamente com as pessoas. O primeiro deles é quando a gente vem e a gente é recomendado para um novo cliente. Então, todo mundo que tem um negócio, que tem uma consultoria, que tem qualquer coisa, quando o cliente vem recomendado, o cliente vem indicado, é mais de meio caminho andado. Com certeza. Né? Então, esse é o primeiro grande benefício e é o mais óbvio, né? Mas tem 2 grandes benefícios que não são tão óbvios assim. O primeiro deles é apoio profissional. Então, quando a gente faz relacionamento estratégico, a gente começa a se relacionar com especialistas de outras áreas que talvez não sejam o nosso core business, mas a gente precisa ter parceiros ou ter uma noção muito boa disso. Então, por exemplo, quem está à frente dos negócios não é se vai precisar de advogado, é quando. Quando, é verdade. Né? Não é se vai precisar de marketing, ele já precisa de marketing. Não é se vai precisar cuidar de finanças, pessoas. Então, assim, ser um empreendedor é complexo. E quando a gente constrói parcerias estratégicas, esses parceiros podem nos ajudar nisso também.
E a última coisa, né, para mim, assim, que é networking de uma forma mais ampla, é a gente ter acesso à informação privilegiada. Porque informação privilegiada, para a gente obter informação privilegiada, nós precisamos estar com as pessoas certas na hora certa. Com certeza. Eu vou na mesma linha, porém eu gosto de sempre dar uma pitada de calor aí. Eu vejo que o BNI trabalha muito a parte de relacionamento estratégico para os negócios. Então, ele é um acelerador. Quantas e quantas barreiras a gente tem visto empresários perdendo, quebrando, para chegar mais rapidamente através de relacionamento estratégico. E essa pitada de calor que eu gosto de falar, hoje cedo eu estava conversando com um empresário de Bragança Paulista, e ele chegou assim, estava indo para uma reunião, por indicação de um parceiro de negócio dele, do BNI, e viu que estava precisando pôr gasolina no carro. Olha que situação, chegou, parou, colocou o combustível, quando foi pegar a carteira tinha esquecido. Nossa. E aí, então, ele falou, olha, eu posso deixar meu documento, eu posso... Aí a pessoa falou, não tem como. Aí ele falou, bom, eu vou deixar meu carro aqui e eu preciso ir, eu tenho um comprometimento, né? Foi uma indicação gerada por uma pessoa, eu preciso ir nessa reunião. E a hora que ele se virou para poder pegar as coisas para sair do carro, ele estava já com o PIN de identificação do BNI e era o dono do posto que estava falando com ele. Falou, peraí, o senhor faz parte de... O que é esse brochinho? Ele falou, eu faço parte do BNI. Ele falou assim, pode ir, depois o senhor volta. Olha. Como assim? Eu não estava podendo nem deixar o carro aqui, agora você me libera? E ele falou, meu filho faz parte do BNI. E é só gente de bem que tá ali. Olha isso. Então, vai muito além de propósito, de negócio, quebrar barreiras, vai de acolhimento, vai de aquecimento, vai sobre pessoas também. Muito legal. E pegando esse gancho, qual que é a diferença, por exemplo? Muita gente fala, eu faço networking, mas às vezes não é aquele networking profissional, né? A gente tá falando do BNI, que é o networking profissional. Qual que é a diferença entre o networking profissional do BNI, que gera resultados para empresas, e aquele networkingzinho de conversar, bater um papo com a pessoa, que muitos falam que é o networking, né? Assim, né? Quando a gente começou, há 15 anos atrás, era interessante que quando a gente falava assim, vamos numa reunião de networking, normalmente a pessoa perguntava o seguinte, net o quê? Então ninguém sabia o que era networking. Nem sabia o que era. Fico muito feliz, porque hoje todo mundo, acho que assim, existe todo empresário, todo empreendedor sabe que precisa fazer networking. Sim. Né? Esse é o lado bom. O lado ruim, tem muita gente que não sabe o que está fazendo e que usa o nome networking para fazer algumas coisas. Então, acho que pegando essa oportunidade, né, e até para a gente clarificar as coisas aí, né, o que é networking de verdade e o que não é networking, né? Então, a primeira coisa, networking de verdade não é você querer vender para um grupo de pessoas, tá? Isso chama-se venda direta. Uhum. O BNI não é a maior organização mundial de venda direta, né? Talvez seja a Amway, talvez seja a Tupperware, né? Mas não é o BNI. Então, assim, tem muitos lugares, né? Assim, com todo... Tá certo, o mercado tem espaço para todo mundo, tá tudo belezinha, não tem problema nenhum. Mas... quando você vai num lugar e fica todo mundo querendo vender para você, você tem que comprar, isso não é networking profissional. Networking profissional é você construir redes de relacionamento para que estes seus parceiros te apresentem para o cliente que você quer receber. Então, é como um ping-pong. Você tem que bater na bolinha, ela clica lá do outro lado da mesa e aí volta para cá. O networking profissional está relacionado, imagina que cliente fosse um peixe, né? Cada empresário, cada empreendedor, ele tem um laguinho
onde ele cultiva seus peixes. Ele tem uma carteira de clientes, ele tem uma carteira de fornecedores, ele tem uma carteira de relacionamentos pessoais, ele tem uma carteira de pessoas da família dele. Então isso é o laguinho do relacional daquele empresário, empreendedor. Todo mundo que está à frente dos negócios tem, de alguma forma, o seu laguinho, né? Vamos dizer assim. Sim, sim. Né? Então, assim, o que é o networking de verdade? É você, mediante a obtenção da confiança de parceiros estratégicos, né? Você vai permitir que esses parceiros pesquem no seu aquário. E a recíproca é verdadeira. Eles vão também te permitir pescar no aquário deles. Quando você vai pescar num aquário, é mais fácil pescar o peixe, sim ou não? Com certeza. Porque já tem uma relação ali de confiança, de credibilidade, e assim a gente consegue fazer isso. Então, na minha percepção, isso está muito mais relacionado a cultivar os relacionamentos e menos com vender para determinadas pessoas. Tem gente que entra numa reunião do BNI e vê lá 30, 40, 50, 80 empresários na sala. O cara pensa assim, uau, hoje eu vou vender para todo mundo, vou lavar a égua, né? Bacana. Pode ser que isso aconteça, mas normalmente no relacionamento estratégico não é assim que a coisa acontece. Porque as pessoas, para te recomendarem, primeiro elas precisam te conhecer, elas precisam construir contigo uma relação de confiança e elas precisam entender o que é um bom cliente e o que não é um bom cliente pra gente. Faz sentido? Faz. E o que você entrega também. Qual é a sua entrega? Porque networking a gente faz desde quando a gente nasce. É verdade. Né? A gente chora, vem alguém dar comida, vem alguém trocar roupa, vem... Agora, networking estratégico para um negócio é fazer com que quem está sentado na sua mesa entenda o que você faz, em primeiro lugar, né? Queira depois te ajudar, e isso é um dos valores do BNI, né? O Giver's Gain é você ajudar para você receber. E as pessoas, quando você vai ganhando essa credibilidade, você vai se sentindo acolhido, empoderado, e as pessoas que fazem parte da sua equipe passam a se sentir empoderadas a respeito do seu negócio também. E isso a gente tem aí a rede de relacionamento estratégica. Net quer dizer rede. Networking é a rede de trabalho. Então passa a ter uma rede a seu dispor. A partir do momento que as pessoas começam a conhecer o que você faz, quem é você, né? Quem é você? O que você faz? O que você entrega? Você cura uma dor? Você realiza um sonho? Você previne que algo aconteça? Não aconteça, né? Uma prevenção. E a pessoa, ela tá ali para querer te ajudar. Então, ela vai levar a sua empresa para a rede de relacionamento dela. Aí que a gente fala que quebra barreiras, a gente consegue chegar onde a gente pensa, mas a gente precisa deixar muito claro o que a gente quer. Quem é o cliente que a gente busca? Então, é uma via de duas mãos, né? Sim, eu achei incrível o que o Eduardo falou, né, da questão da construção da confiança. E eu acho que é fundamental, né? Eu tô no BNI desde 2018, eu acho muito legal aquela questão da curva da confiança, né? Da visibilidade que gera credibilidade, que gera ali o resultado, né? Dinheiro no bolso. Exato. E tudo é uma construção, né? Exatamente. Você não vai sair ali para vender para todo mundo, mas para né, gerar esse relacionamento e através desse relacionamento gerar ali, ser mais visível para os outros e gerar essa credibilidade. Queria que você explicasse, Eduardo, como que funciona essa dinâmica, né, dessa construção, dessa credibilidade, dessa autoridade ali dentro do grupo, né? Porque eu acho que isso é o que move ali, né? É um grande diferencial da organização, né, do BNI. Acho que assim, tudo começa, né, Renata, com um método. Sim. Então assim... Networking, então, é método. Pois é, eu costumo fazer uma comparação, né, com fazer academia, né? Então, assim, por que a gente vai para uma academia, a gente procura
ganhar massa muscular, perder barriga, né? O que é uma academia, né? Academia, você tem um método, então você tem profissionais ali que vão falar, cara, faz 30 repetições daqui, faz 15 dali, usa tal peso, corre tantos minutos, passa por esse aparelho, passa por aquele outro ali. E se você seguir a sequência, porque tem uma lógica na sequência, né? Aqueles profissionais estão ali, eles estudaram anos para que realmente traga resultado, né? Então, assim, se a pessoa faz na sequência certa, com a frequência certa e com a intensidade certa, não tem jeito, ela vai ter resultado. Então, agora, olha que interessante, não é pagar a academia que vai dar o resultado. Que vai fazer com que a pessoa tenha resultado. Sim. É ela pagar a academia, claro, né? Senão você não tem acesso, tá? Mas a partir do momento que você tem acesso, você precisa do quê? Se dedicar, um pouquinho de dedicação, um pouquinho de aprendizado, um pouquinho de cabeça pra gente criar novos hábitos. Então, o que é o BNI? O BNI é um método onde nesse método ele foi dissecado toda a sequência lógica para a gente poder fazer relacionamento estratégico, né? E aí a gente tem um monte de ferramentas que são muito legais para que isso realmente acabe acontecendo. Agora, você me perguntou de autoridade, né? E é muito interessante isso, por quê? Uma das coisas que faz parte do método, né? E isso não é novidade para ninguém, mas a gente acaba tendo que ensinar um pouco sobre o nosso negócio. Uma das melhores formas que a gente tem para se tornar autoridade naquilo que você faz, o que é? Ensine sobre o seu negócio. Exato. Agora, o fato é que nós, como empreendedores, empresários, profissionais liberais, nós não estamos habituados nem sequer a apresentar o nosso negócio. Verdade. A falar do nosso verdade. negócio, né? E quando a gente descobre isso acaba sendo um turning point. Nossa, sensacional. Isso. E eu acho sensacional, você tocou no Giver's Gain, né? Eu acho que isso é a base de tudo. A gente falou do networking, o pessoal que vem e já quer vender para todo mundo, mas a gente tá falando aqui de construção de relacionamentos, né? E essa filosofia do Giver's Gain, eu acho incrível, porque ela é plantar para colher. Como que é esse ensinamento dentro da organização? Porque assim, eu imagino que muitos empresários, quando começam, eles ainda têm uma visão errônea, né, do networking, de como funciona o networking. Como que vocês conseguem fazer essa transição, né, essa mudança mesmo de mentalidade ali, de um empresário que veio com aquele conceito para poder aplicar a metodologia, principalmente, né, fundamentada ali no Giver's Gain? Quer que eu responda? Começa por aí. Já estamos no ping-pong. Mas vamos lá. É muito natural pro empresário que não faz parte do BNI ter a mentalidade de venda. Eu quero vender, eu quero entrar num evento e eu estou disposto a vender. Né? Então, às vezes, a gente pergunta, quem veio aqui hoje para vender? Uhum. Aí, vários levantam a mão. Quem veio para comprar? Ninguém levanta a mão. Então, no BNI, como o Eduardo falou, é um método. E a gente é mais sobre cultivar, plantar, cultivar, do que caçar. Né? Quando a gente acabei de entrar numa equipe do BNI, eu começo a ver um mundo totalmente diferente. As pessoas que fazem parte daquele meu ecossistema começam a me perceber. Por quê? Cada equipe do BNI só pode ter um especialista. Começa por aí. Sem concorrência. Sem concorrência. E aí, as pessoas elas não estão querendo puxar o meu tapete. E fica mais fácil de eu começar a aprender a usar um método ao meu favor. Quando eu entro numa equipe do BNI, eu tenho todo o amparo de algumas pessoas dessa equipe para me ensinar a como tirar proveito dessa ferramenta. Porque é uma ferramenta de negócio, né? Um acelerador para o nosso negócio. Existe, claro, aquelas pessoas que chegam e falam, eu não quero fazer muita coisa.
o resultado é mais lento. Agora, aquelas pessoas que chegam e falam, eu quero, me ensina, me mostra, estou disposta, aí você começa a ver resultado rápido. Tem que estar aberto, né? Tem que estar aberto. Eu acredito que em cima disso aí, e complementando, né, o que a Valéria está falando, acho que é um grande processo de ressignificar coisas. E como é que a gente ressignifica? À medida que a gente prova e comprova que tem formas diferentes de atrair os clientes que a gente deseja. À medida que isso vai funcionando, né? Porque assim, nós estamos lidando primeiro com adultos. Sim. Né? Então, quem tem negócio hoje? É para ser adulto. Sim. Né? Segunda coisa, nós estamos lidando com líderes. Então, assim, você estar entre líderes adultos e todo mundo querendo e focado em fazer o seu negócio expandir, né? Nós temos aí desafios, mas nós temos também uma grande oportunidade da gente poder juntos fazer algo extraordinário. A gente juntos, aquele negócio, junto com as pessoas, a gente pode ir muito além do que a gente sonhou inicialmente. Porque a sua competência, mais a dela, mais a minha, a gente pode criar um negócio que não é só a soma de nós três, acaba multiplicando, potencializando essas competências, e é muito comum dentro da nossa organização saírem spin-offs, saírem novos negócios, novas sociedades. Por quê? Puxa, você tem uma pegada, ela tem outra e tal, pô, vamos juntar isso aqui e fazer um terceiro negócio, porque ali todo mundo empreende. Sim, é uma mentalidade empreendedora, né? Exatamente. E então, respondendo, eu acredito que é por aí. A gente vai experimentando, o método nos ajuda disso, né? Porque é um passinho de cada vez, né? E assim também, quando a gente planta uma árvore, né? A gente não fica todo dia cavocando a raiz, descobrindo a raiz para saber se ela está crescendo ou não. Sim. Então, a gente precisa ir plantando essas árvores, né? E mantendo, estruturando as relações para que as relações criem raízes. É muito importante dentro do grupo permitir que as raízes se formem, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, Eduardo, eu tô no BNI há 3 meses, eu não vi resultado. Daqui a pouco o cara fala assim, eu tô no BNI há 6 meses, eu não vi resultado. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu entrei no BNI, o meu case de sucesso é que no primeiro ano do BNI eu não fechei nenhum negócio. Mas por que um case de sucesso? Porque assim, eu trabalho com desenvolvimento imobiliário, e desenvolvimento imobiliário é um negócio com ticket alto. Sim. Né? Mas no primeiro ano de BNI, eu fui apresentado a gestores de uma grande incorporadora do Brasil e eu quase fechei um negócio que há 15 anos atrás era um negócio da ordem de 12 milhões de reais. Uau! Então, assim, por que eu renovei o primeiro ano no BNI? Porque, primeiro, o meu negócio, por ter ticket alto, ele tem longo prazo de maturação dentro do BNI e fora do BNI. Então, você que está nos ouvindo aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Se você está querendo participar de uma organização séria de networking, né? Mas o seu prazo de você pegar novos clientes, desenvolver novos clientes fora do BNI é longo, provavelmente dentro do BNI, você não está mudando a característica do seu negócio. E às vezes a gente fala, agora eu entrei aqui, eu paguei, né? E tal. E o resultado vai vir já. Não é assim. Por quê? É relacionamento, gente. Né? Agora, olha a coisa boa disso aí, pra gente pensar, é o seguinte, né? O bambu, quando o bambu, você planta um bambu e tudo mais, né? O bambu, ele começa a formar raízes e ele fica formando raízes, às vezes, 2 anos. E você não vê nada em cima da terra. Só que quando o bambu começa a crescer, uma vez que as raízes já estão formadas, ele chega a crescer 50 centímetros por dia. Uau, não sabia disso. Pois é. Por dia. Então, imagina o seguinte, às vezes a pessoa tá lá, eu não tô vendendo. Não se preocupe em vender no começo. No começo, se preocupe em criar raízes. Construir, né?
construir, edificar, fazer relacionamentos sólidos, porque na hora que aquela coisa começar a dar resultado, meu amigo, minha amiga, vai voar. A gente tá parecendo... A gente começou a falar de network, estamos voltados para uma coisa mais agro, né? Hoje tá um guiado, né? Agroping. Mas é muito legal essas analogias, né? Porque eu acho que elucida muito bem, né? É muito legal. Eu converso muito com empresários que fazem parte da organização e uma pessoa me chamou um dia, uma empresária, falou: Valéria, eu assisti uma reportagem e eu me vi no BNI. Vai de acordo com o que o Eduardo falou, do crescimento da raiz do bambu, mas ela estava falando que ela viu uma reportagem sobre florestas, que as árvores que estão ali, elas estão muito próximas uma das outras e as raízes se comunicam. Então, às vezes, uma árvore ela não morre porque ela está sendo abastecida pela raiz de uma outra árvore. Ela pode até tombar, mas ela não vai morrer. Nossa, incrível. Incrível isso, incrível. Né? Então, é o relacionamento, é o apoio, é o estar junto, é fazer acontecer. A partir do momento que uma pessoa passa a te conhecer realmente e você passa a ter credibilidade com essa pessoa, o desejo de ajudar, ele passa a ser maior. E vai em todos os âmbitos, né? Profissional, pessoal até, né? E às vezes até ajuda, né? A gente até quando está dando treinamento, às vezes fala assim que a moeda de troca no BNI é: puxa, eu te devo uma, você me ajudou e agora eu tenho que retribuir igual favor. Sim. E às vezes você fala: gente, como eu vou contribuir? Como que eu vou conseguir fazer uma retribuição para a Renata? Mas às vezes a Renata tem um filho que está precisando de um álbum, uma figurinha do álbum de figurinha, né? E eu tenho. Então, isso daí já tá tudo certo. E tem muitos cases assim, né? A gente participando, a gente ouve muitas histórias e é muito legal. E é muito legal, assim, como a gente vê que essa credibilidade, ela se empresta, né, dos membros que você já construiu, né? Eu tenho até o meu caso mesmo. Eu fiquei por 5 anos, eu saí, fiquei 2 anos fora. E quando eu voltei, quando eu retornei, foi tão legal, mas tão legal, assim, acho que só tinha 7 pessoas da equipe, né, que eu convivi anteriormente, mas quando eu cheguei na equipe de novo, que a maioria eram membros que eu não conhecia, todo mundo veio me receber. Oi, assim como se já me conhecesse, porque eles que já me conheciam falaram de mim, eles falaram: nossa, o pessoal já tá falando de você, já estão esperando na expectativa do seu retorno. Eu achei aquilo incrível, incrível. Né? Eu tive uma experiência assim magnífica, porque todos eles me acolheram como se me conhecessem há anos. Exato. E a maioria eu não conhecia. Foi incrível. E justamente isso, da construção do relacionamento. Aquelas 7 pessoas que eu já conhecia, que eu, né, convivi por 5 anos anteriormente, elas emprestaram a credibilidade ali. Sim. Né, foi incrível. Uau. Foi uma experiência assim que eu fiquei emocionada. Você falou uma coisa, Renata, que tem muito a ver com isso, né? Porque assim, quando a gente gera uma recomendação, uma indicação, ou como nós chamamos dentro do BNI, referência qualificada. Referência qualificada de negócio. Para quem não sabe, né? Vai visitar uma equipe BNI que você vai entender. BNI Master. É uma indicação turbinada que nós fazemos lá. Mas enfim, o que é uma indicação? É a gente emprestar um pouco da nossa credibilidade, sim, para um parceiro ou para uma pessoa, né? Por quê? Porque por várias razões, mas geralmente é porque a pessoa faz um bom trabalho, sim, né? Então, isso é uma coisa muito legal na nossa organização, né? Porque a gente está conseguindo, ao longo dos anos, né? Acho que até isso é uma dica, né? Quem está procurando um lugar para se relacionar, para fazer relacionamento e tudo mais, como é que eu escolho o lugar de eu ficar, né? Claro, eu sou suspeito para falar, porque eu faço parte do BNI, hoje a gente trouxe para cá e tudo mais. Já tá na veia, no sangue. Não tome a minha opinião como isento, porque eu não sou, né? Mas acho que algumas dicas
dicas são importantes, né? Porque de repente amanhã você não está nem aqui, está em outro lugar e tal. Como é que eu escolho uma rede de relacionamento, né? Porque a primeira coisa assim, peraí, esse pessoal está começando agora ou faz isso faz tempo? Acho que isso é uma coisa legal, porque assim, aventureiro, gente, o que eu já vi de coisa de network começar, depois dá problema, dá balão, fecha tudo, o cara faz investimento, volta tudo para trás. Então assim, saiba onde você está pisando. Acho que é uma coisa assim, não precisa ser necessariamente o BNI, tudo bem? Mas veja lugares de gente séria. Né? De gente séria. Acho que essa é a primeira coisa. E assim, tempo de janela. Né? Então assim, o BNI existe, por exemplo, há 40 anos. Né? Nós estamos no Brasil há 16 anos. Eu participo da organização há 15 anos. Então assim, cara, não estão brincando. 15 anos não são 15 meses, não são 15 semanas, não são 15 dias. Né? É muita caminhada, estruturação, etc. e tal. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, legal, quais são os valores que esta organização está fundamentada? Tem valores? Primeira coisa, tem valores? Os caras começaram aquilo ali, dando balão em um, dando balão em outro, enganando, falando mentira, né? Então tem lugar que a gente vai falar assim, é a organização que mais cresce no interior, não sei o que, tarará. Mentira! Cadê os números, né? Pra provar. Imagina, você vê, né? O BNI tem, assim, no estado de São Paulo, hoje nós somos 17 mil empresas no Brasil, né? Só no estado de São Paulo são mais de 9 mil empresas. Uau! Cara, desculpa, né? Que você acessa através de uma plataforma, você prova lá, você entra na plataforma e vê cada empresa, cada membro, né? Então, assim, isso é muito legal também, né? Quer dizer, você tem resultados que são registrados. Sim. E que são auditáveis. Porque assim, falar, nós fizemos não sei quanto em negócios. Bacana, mas como é que você prova isso? Está registrado? Você tem como auditar? Isso é real mesmo ou é conversa? Né? Então, assim, são algumas coisas, gente, que, de verdade, nós estamos falando com líder, com empreendedor, com empreendedora, com gente que está à frente do negócio. Assim, falar é fácil. Sim. Né? Agora, gente, ter sistemas, ter estruturação, fazer a coisa realmente acontecer. Com princípios, né? Princípios, com valores, com ética. Exato. Baseado na verdade. Tem duas coisas para participar do BNI que é muito importante. Primeiro, primeira coisa, o BNI não é para todo mundo. Um ponto muito importante. O BNI não é para todo mundo. Quem é o BNI? Perfeito. O BNI é para os 5% dos melhores profissionais de cada área. Desde que esses profissionais sejam pessoas íntegras. O que é ter integridade? É você pensar, falar e agir da mesma forma e de forma ética, profissionalmente ética e coerente. Em outras palavras, gente, prometeu, cumpra. Porque não tem jeito, a gente trabalha com recomendação mútua. A gente recomendaria alguém que não honra a sua própria palavra? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, assim, gente, quem está ali? Quem está nesse meio? Isso é muito legal, Renata, porque a gente vê hoje, né, a organização, hoje você fala assim, Eduardo, mas é legal, né, bacana, BNI, tá aí, 77 países, mas vamos lá, por exemplo, no Brasil, né, tem BNI no norte do estado de São Paulo? Tem. Tem BNI, sei lá, em Ribeirão Preto? Tem BNI? Tem. Tem em São Carlos? Tem. Tem em São Paulo, capital? Tem. Tem... não, peraí. Eu quero saber o seguinte. Tem BNI em Manaus? Tem. Tem BNI em Brasília? Tem. Tem BNI em Rondônia? Tem. Né? Então, assim, nós temos, e isso é muito legal, capilaridade. Agora, por que a gente precisa de capilaridade? Vou contar um caos. Sim, né? Adoro os causos. Vou contar um caos. Um empresário aqui da nossa região, algum tempo atrás,
o Gadioli, Milton Gadioli. Grande Milton Gadioli, um abraço para você, meu querido. Saudade de você, viu? O Milton Gadioli, há um tempo atrás, ele foi prestar um serviço, ele pegou um serviço para fazer em Belo Horizonte, né? E era um serviço relativamente grande e ele precisava de outros profissionais, né, para fazer, para ele recomendar lá, para fazer o serviço dele acontecer, senão o serviço dele não... Então ele precisava de gente, profissionais da parte elétrica, de estruturação de rede de dados e uma série de coisas. E ele veio falar comigo: Eduardo, putz, eu peguei um serviço em Belo Horizonte e eu tenho que fazer, acho que eram 500 posições, num negócio grande lá e tal, e eu falei: não, calma, Milton, peraí. Eu peguei, passei a mão no telefone, né? Liguei pro diretor executivo de Belo Horizonte. Falei: cara, eu tô aqui com um amigo nosso, faz parte aqui da organização, um cara super sério, tá com um negócio aí, tá precisando desse profissional. Eduardo, manda o contato dele para mim que eu já vou conectar ele. Aliás, ele poderia, inclusive, ter feito isso hoje no nosso próprio app. Né? Sim. A gente tem um app que com 3 cliques você tem profissional não apenas do estado de São Paulo inteiro, do Brasil inteiro, do mundo inteiro, a gente tem profissionais para fazer isso, né? Mas nós fizemos através do diretor executivo de lá, né? E o diretor executivo de lá pegou e apresentou essas pessoas para ele e tal. Alguns dias depois, o Milton veio e falou comigo: Eduardo, rapaz, foi muito legal. Os caras eram ótimos. A obra andou tudo certinha. Deu tudo certo. Agora, vamos lá, pessoal. Contratar boas empresas hoje é fácil. Não. Principalmente nessa área da construção. Em qualquer área. É verdade. Mas principalmente na área da construção. Sem conhecer, sem recomendação. Né? Imagina, você pega uma obra em outro lugar, ou você vai fazer um job, vai fazer um marketing em outro lugar, você tem um evento para fazer em outro lugar. Gente, contratar, a gente depender de outras empresas hoje... É crítico. É complicado. Sim. Então, olha que legal. Eu fiquei super feliz, porque tudo correu bem e tudo mais. Mas esse não é o fim da história. Deu uns 6 meses depois, eu encontrei o Milton. Falei: ô Milton, como é que você tá? E tal, não sei o que. Ô rapaz, que legal. Ô, tô indo pra Belo Horizonte de novo. Eu falei: é mesmo? Você tá indo pra Belo Horizonte? Que legal, vai fazer outra obra naquele lugar? Ele falou: não. Lembra aquelas pessoas que eu passei o serviço, que fizeram e tal? Pois é, agora eles me passaram novos clientes lá e eu tô indo lá para atender. Em que lugar que, além de você ter bons profissionais, os bons profissionais te trazem novos clientes. Nossa, isso é o poder da rede. Que né? case. Muito legal, né? E aproveitando, história, eu adoro história, gente. Vamos contar calma. Que história vocês têm para me contar, né, de 15 anos aí do BNI aqui no Brasil, de empresas que deram uma reviravolta, que realmente mudou o patamar da empresa através do networking? O poder do networking mesmo, né? Eu posso, antes de falar dessas aí, tem várias, tá? Não, imagina. Antes de falar disso aí, porque isso é importante. Sim. Mas eu vou falar uma outra coisa e eu quero passar a bola aqui para a Valéria, para ela comentar sobre isso. Nós tivemos alguns casos, durante esses anos, que não foi uma questão de negócio, mas foram questões, muitas vezes, de saúde, de dificuldades que as pessoas tiveram além do próprio negócio, e que quando a rede foi acessada, isso mudou completamente, não é verdade, Valéria? Nós tivemos vários casos assim, né? Eu acho que um dos que mais marcaram, né? Quer dizer, todos marcam, né? Mas algo que foi bem diferente foi uma indiana que esteve aqui em 2018, lembra daquele movimento dos caminhoneiros que parou tudo, parou Campinas. Eu e o Eduardo, a gente estava no escritório do BNI e decidindo o que a gente ia fazer. E o meu telefone tocou. E era uma pessoa falando um inglês macarrônico, tão macarrônico quanto o meu. E essa era uma mulher e ela falava: eu preciso de ajuda.
eu preciso de ajuda. E aí eu olhei pro Eduardo e falei, gente, agora não é hora de brincar, né? A gente tá vendo aí as notícias, tá uma situação meio tensa. Só que ela percebeu que eu não estava entendendo direito e ela falou, eu preciso de ajuda, eu sou do BNI. E aí, nesse momento, eu falei, olha, então agora, por favor, fale com calma que a gente está aqui para ajudar. Moral, né, da história. Era uma indiana que veio visitar a irmã que estava trabalhando aqui. Tirou 4 dias de férias, trouxe o filhinho dela junto. O filhinho, nessa mudança, né, chegando em outro país, teve uma amidalite super forte, por conta de uma bactéria que eles não tinham lá. Nossa. Começou a convulsionar por conta de febre. As pessoas do hotel não entendiam o que ela falava. A irmã estava em Hortolândia, não tinha como voltar, porque estava tudo parado. Nossa. E ela falou, a única coisa que vai me ajudar, eu faço parte do BNI, eu vou atrás do BNI. E pegou meu telefone. E aí a gente já falou para ela, calma, onde você tá? Fala o nome do hotel. Aí a gente já entrou em contato com um médico, amigo. Esse médico tava de plantão, falando inglês. Falou, eu tô indo lá pegar essa mulher com a ambulância daqui do hospital e pode ficar tranquilo que depois eu vou passando para vocês. A gente não conheceu essa mulher, Renata. Mesmo porque ela não ligava por videochamada. E ela foi embora. No dia ela falou, olha, tô indo embora, meu filho tá bem, não tá mais com febre, tô levando os medicamentos que eles me deram, os medicamentos, tô indo embora. E passou. No mesmo ano, mais pro final do ano, a gente encontrou, teve uma conferência nacional do BNI e o Dr. Ivan Meisner, que é o fundador do BNI, esteve com a gente. E aí ele falou para a tradutora, eu quero falar com as pessoas responsáveis por Campinas. Uau! E eu estava perto e ela me viu e falou, olha, você pode me ajudar? Eu preciso falar, o Dr. Ivan quer falar com as pessoas responsáveis por Campinas. E eu falei, eu sou de Campinas. Ela falou, você pode vir falar com ele um minutinho? E eu não sabia o que estava acontecendo, cheguei perto, falei, pois não, né? O senhor desejou alguma coisa? Ele estendeu a mão e falou, quero te agradecer. Porque chegou para mim um e-mail de uma mãe que é membro do BNI na Índia, falando tudo o que aconteceu na sua cidade. E eu estou feliz, e eu estou me sentindo com a missão cumprida, porque a base do BNI é sobre ajudar. Que emocionante, nossa. Né? Então, eu choro todas as vezes, hoje eu me segurei. Mas é uma história maravilhosa. É muito além de negócios, né? É muito além de negócios. Porque eu acho que a base, né, é o Givers. E isso é da pessoa, né? E você tá lá numa instituição onde prega, e isso são os valores das pessoas que estão lá, né? Você tá conectado com pessoas que têm esses mesmos valores. Isso é incrível. É forte demais. É forte. Falando um pouquinho agora de negócios, né? Que é legal a gente até contrabalancear um pouquinho aqui, né? Você falou de empresas que foram transformadas e tudo mais, né? Então, assim, eu me lembro de uma empresa de contabilidade que, quando entrou no BNI, era uma empresa que ela deveria ter uns 4 ou 5 colaboradores quando entrou no BNI, né? Isso já fazem quase 10 anos, né, que essa empresa entrou. Essa mesma empresa hoje, ela deve estar com uns 40 colaboradores ou mais, né? E não é dito por mim, não. Dito pela própria empresa. Eles cresceram talvez mais de 800 ou 1000% nesses anos todos. Por quê? Porque é uma pessoa competente, que criou as raízes certas, ajudou muito a sua equipe e a equipe ajudou de volta. Né? E ao longo dos anos isso foi virando um negócio extraordinário. Então, em média, quem entra no BNI cresce 30%. Em média, né? E esse é uma coisa muito legal e também é um grande problema que a gente tem.
Por quê? Como assim? Pois é. Por quê? Porque a gente fala pro pessoal, quando entra no Beni, fala assim, meu amigo, vem aqui, você vai entrar no Beni, legal, você vai crescer. E crescer dá trabalho. Sim. Tá disposta a crescer? Então, assim... Tá preparado para isso? Exatamente. Então, por exemplo, aconteceu comigo, né? Logo que nós montamos a primeira equipe do interior do Brasil, que eu ajudei a formar, né? Lá em Jundiaí, Beni Bandeirantes, a pessoal do Bandeirantes lá de Jundiaí, né? Entrou uma arquiteta no nosso grupo, né? Legal, uma pessoa uma jovem arquiteta, super competente e tal. Nos 2 primeiros meses, nós passamos para ela 4 grandes projetos. No 3º mês, ela saiu do Beni. Pois é. Porque ela não dava mais conta. Ela pegou 4 negócios gigantes e ela ia ter que ficar o resto do ano inteiro fazendo aqueles projetos. Ela não tinha mais como pegar. Por isso que eu falo, o Beni não é para todo mundo. O Beni é para quem está preparado e quer crescer. Porque eu vou falar uma coisa, crescer dói. Dói? Dói. Dói mesmo. A gente precisa, né? Eu sou grandão, quando eu era criança, né? Às vezes minha perna, eu era criança, minha perna doía e tal, eu chamava minha mãe, eu chorava e tal. Aí minha mãe chegava no quarto e falava assim, mãe, tá doendo a minha perna. O que é? Eduardo, isso é dor do crescimento. Crescer dói. Então eu aprendi muito cedo na minha vida que a gente precisa estar disposto a pagar o preço. E o que acontece? Por que isso não é tão bom pra gente, né? Do ponto de vista... É bom pra todo mundo que participa do Beni, né? Mas pra gente não é tão bom. É porque, assim, os caras não acreditam na gente. Quando a pessoa entra no Beni, a primeira coisa que ela devia fazer já no dia seguinte é começar a pensar em pessoas que você pode contratar, a estruturar melhor o seu negócio, sair do operacional, porque o crescimento da sua empresa vai demandar que você vá se preocupar em outras coisas, em atrair novos e melhores clientes, Sim. em contratar gente, construir relacionamento, entregar coisas diferentes, e isso é onde a gente precisa focar. Quando as pessoas não dedicam esse tempo, né? O que acontece? Ela cresce 20%, 30%, ela não dá mais conta. O que a gente ouve de gente que fala assim, Eduardo, gosto tanto do Beni, então não sei o quê, mas olha, eu não tô dando conta, eu não consigo mais, e olha, eu não vou poder retribuir, etc e tal. Eu tenho vontade de olhar pra pessoa e falar assim, seu safado, eu te ajudei você a crescer, eu falei que você ia precisar crescer, você precisaria ter se preparado. Aí o que acontece? A pessoa sai do Beni, fica 2, 3 anos fora, né? Aí sente falta. Por quê? Porque ainda por um tempo, depois que você sai do Beni, você continua recebendo referências, mas com o passar do tempo essas referências vão caindo. E chega uma hora que a pessoa se lembra, fala, nossa, como era bom lá no Beni, eu tinha cliente toda hora. Essa pessoa parou de plantar. Parou de plantar. Quer dizer, você quer sempre ter uma colheita, você tá sempre plantando. E às vezes até plantou e tá ali, tem que colher. E a equipe fala, gente, o que a gente faz com esses frutos agora? Porque a pessoa foi embora. Né? E muitas vezes entra uma outra empresa concorrente do mesmo segmento e acaba colhendo os frutos que o outro plantou. Então, assim, é muito importante isso, gente. Como a Valéria falou muito bem, né? Beni é uma aceleradora. Você não entra numa aceleradora se você não quer acelerar. Tem essa visão, né, de negócio. Cara, é assim, é para quem tá preparado para crescer, quer crescer. Não tem a ver com quanto tempo você tá na empresa, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com o seguinte, cara, primeiro, você é bom no que você faz? Porque se não for bom no que faz, não é pro Beni. Com certeza. Vai pro concorrente. Porque se você não é bom, vai pro concorrente. Tá cheio de gente ruim lá, não tem problema nenhum. Vai pra uma a mais, uma a menos, tá tudo certo. Mas se for bom no que você faz, vem pro Beni, tá? Agora, segunda coisa, além disso, a pessoa precisa estar disposta ou disposto a arregaçar a manga, fazer a diferença e fazer o que tem que ser feito, né? Empreendedorismo, empreender, não é fazer o que você quer fazer. É fazer o que precisa ser feito. E fazer bem feito.
Então, assim, empreender é fazer o que precisa ser feito e bem feito. Então, assim, quando a gente tem essa visão e está cercado dos parceiros certos, aí não tem jeito. A gente cresce mesmo, cresce com qualidade. É muito legal. Sabe que o pessoal do Master, né, no Momento Educação, sempre tem o último slide que eu achei incrível. Sem mimimi. É isso aí. Que isso, empresário? Ele tem que fazer o que precisa ser feito e ponto. Não tem que ficar com historinha. Não. É adulto, né? Responsável, autorresponsabilidade. Adorei. Adorei. Eu preciso colocar algumas coisas aqui na mesa. O caso da Renata, que ela precisou ficar 2 anos, não foi o caso dele, tá? Vou deixar há várias situações. Sim, a gente tava reestruturando os brands, e era o momento de crescimento. Isso. E as empresas são dinâmicas. A vida da gente é dinâmica. Exatamente. A vida nossa não é linear. Não. E a gente precisa entender isso. Precisamos entender. E eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a gente colher frutos. Quando eu comecei, eu tinha uma empresa de ginástica laboral e a minha equipe, ela entendeu o que eu fazia e gerava as referências qualificadas para mim. Assim como o Eduardo, eu demorei aí quase 1 ano para colher o meu primeiro fruto como empresária participante no BNI. Mas eu preciso falar uma coisa. As sementes que eu plantei me trazem frutos até hoje. Eu precisei encerrar minha empresa há mais de 10 anos já. E pelo menos 3 vezes no ano alguém me liga falando: olha, eu tenho o seu contato aqui. Foi uma empresária, foi um empresário que eu conheço há muito tempo. Eu trabalho, ele presta serviço, eu trabalho com ela, eu compro os serviços dele e eles me passaram o teu contato. Olha só, como isso repercute no tempo, né? Repercute no tempo. Então, se a gente planta boa semente e os nossos pares, as pessoas que estão na nossa mesa, entendem o que a gente faz e sai semeando essa semente... acontece o que a gente fala no BNI, os negócios passam a ser recorrentes. E não é recorrente 6 meses, dependendo do produto, há mais de 10 anos, que é o meu caso. Olha que legal. É muito bom, né? Então a pessoa fala: puxa, ela falou na época que você era muito boa, que você fazia isso, aquilo. Você não pode me atender? Não, eu não tenho. Mas eu deveria ter ligado antes. Mas eu posso indicar uma outra pessoa. É isso. Ai, demais. Gente, estamos com o tempo estourado também, né? Mas eu queria terminar esse podcast, gente, primeiro agradecendo muitíssimo a generosidade de vocês estarem aqui, né? A gente falando com esse assunto que é tão legal e tão importante para todos, né? Para todos os empresários, né? A gente está à frente de negócio, como é importante a gente ter essa rede de apoio, essa rede de relacionamentos, esses relacionamentos sérios, né? Que levam a gente para outro patamar, né? Eu queria que vocês deixassem um recado final aí, olhando para a câmera ali, tá? Para os empresários que estão assistindo esse podcast, que mensagem vocês deixariam ali? Como que eles, né? Como eles podem utilizar o networking agora para poder revolucionar, né? Às vezes tem alguém que está desanimado com o próprio negócio, que é bom no que faz, mas está naquele momento... Hoje a gente vê muitos problemas ali vindo da política, tem muita gente desanimada, a gente conversa, gente que não está num grupo como o nosso. Que mensagem vocês deixam para esses empresários aí que possam... Como usar o networking agora para poder revolucionar a sua empresa? Então vamos lá. Primeiro, a recomendação, a indicação é uma das melhores formas de você captar novos clientes. Não importa a situação que nós vamos passar, que estamos passando, etc. e tal, porque a vida da gente é cheia de altos e baixos. Mas sempre tem alguém precisando. E sempre que tem alguém precisando do seu produto ou do seu serviço, tem alguém disposto a te recomendar. A questão é, para as pessoas te recomendarem, elas precisam, primeiro, conhecer você. Ninguém indica quem não conhece.
Segunda coisa, as pessoas precisam confiar em você pessoalmente e no seu trabalho. E terceira coisa, as pessoas precisam saber o que é um bom cliente para você e o que não é um bom cliente para você. Em média, 60% dos negócios das micro e pequenas empresas, dos empreendedores, dos profissionais liberais, elas vêm das indicações. Então, assim, você precisa participar, você precisa conhecer pessoas, né, que possam entender quem é você, construir confiança e passar recomendação. Eu acho que esse é a principal dica que eu posso dar para vocês. Vamos lá. Se eu puder deixar algo importante na vida de um empresário, pare de falar eu sou empresário. Quando a gente entra nessa mentalidade de que a gente vive sozinho, a gente decide tudo sozinho, a gente está fadado a não dar certo lá na frente. Pegando o que o Eduardo falou, abra aí agora seu celular, veja a quantidade de pessoas que você tem na sua rede de relacionamento e passe a pensar estrategicamente no seu negócio, colocando essas pessoas aí mais perto de você, deixando essas pessoas entender o que você faz. Então deixe de ser empresário e tenha aí uma vida em abundância, levando uma vida de empresário com boas conexões de relacionamento estratégico. Sensacional, adorei. Porque tem isso, né? A gente subestima a nossa rede. A rede que a gente já tem, mesmo que não seja grande, a gente não dá valor. A gente não pensa que aquelas pessoas podem gerar novas conexões. E a gente esquece elas. Mas se a gente realmente pegar o nosso celular e ver quanta gente em potencial que a gente pode ali se conectar, fazer negócio, ser recomendado, né? Muito legal, adorei. E as pessoas precisam saber o que a gente faz, que é o que o Eduardo falou. Muitas vezes a gente tem lá e a pessoa não tem nem ideia o que a gente faz. É verdade, é verdade. Gente, nossa, muito obrigada. Amamos história. A casa é de vocês. Quando vocês quiserem, quero fazer outro podcast, estamos aqui à disposição. Com certeza. Adorei. E a gente tem história, se posso deixar, a gente fica horas, né? E é longe. É longe. A gente vai fazer esse episódio, vai curtir, já tá dando 1 hora. Olha isso. Mas a casa está à disposição, né? A gente pode fazer novos episódios, porque eu acho que esse tema é importantíssimo. A gente, que é empresário, a gente tem que estar conectado com outras pessoas pra gente não virar um empresário isolado ali, e isso, né, acaba até deixando a gente mais declinado ali, né? Então, acho que é deprimido, exatamente. Mas é isso, muito obrigada pela presença de vocês. Maravilha, querida. E vamos lá, gente, olha, curta esse vídeo, compartilha aí com empresários que precisam usar agora o poder do networking nas suas empresas, ali gerando novas conexões e alavancando as suas empresas, tá bom? Muito obrigada e até o próximo Ping Podcast.